Boa tarde a todos, bom ano. Encontramos hoje, no dia 17 de janeiro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, para conduzir o segundo episódio do nosso podcast Na Rota da Europa, promovido pelo Centro de Documentação Europeia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, que aborda com um conjunto de personalidades portuguesas ligadas por diferentes vias à União Europeia, aspectos importantes dessa construção e também a forma como contribuem com o seu percurso de vida e percurso profissional para o sucesso dessa construção. Hoje contamos com a presença da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Professora Inês Domingos, a quem agradeço profundamente a disponibilidade, num contexto tão complexo como o atual, para nos ajudar a perceber o que faz no dia-a-dia uma Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e como é que as suas funções ajudam a propagar o ideal europeu, não esquecendo naturalmente os interesses de Portugal neste contexto. Eu passava agora a apresentá-la muito brevemente. Inês Domingos, a nossa convidada de hoje, como referi, atual Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, é licenciada em Economia pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e mestre em Economia pela University College London, no Reino Unido. É ainda doutoranda em Relações Internacionais e Ciência Política no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde foi investigadora e docente entre 2008 e 2024. No que respeita à carreira política, foi deputada à Assembleia da República entre 2015 e 2019, onde trabalhou no Conselho de Ministros, nas Comissões de Assuntos Europeus e Finanças, e foi também assessora do Presidente da República Portuguesa entre os anos 2021 e 2024. Anteriormente, trabalhou na cidade de Londres como analista económica entre 2000 e 2008. Senhora Secretária de Estado, renovo os meus agradecimentos pela sua disponibilidade e começava precisamente pelas suas funções atuais. E a primeira pergunta que lhe faço é precisamente o que é ser, como é que é ser Secretária de Estado dos Assuntos Europeus? Que tipo de desafios é que enfrenta? Muito obrigada, antes de mais, pelo convite para participar neste podcast e é também com muito gosto que recebo aqui na Casa dos Assuntos Europeus, que é esta... enfim, é uma casa, na realidade, é uma casa bastante especial dentro do contexto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque é um sítio, de facto, dedicado aos estudos europeus e que tem já uma longa história de ter os secretários de Estado aqui sediados. E por isso também, para além de tudo, de agradecer o convite, também fico muito satisfeita que possa ser feito aqui para conhecerem um bocadinho melhor este espaço. E para responder à sua pergunta, o trabalho de um secretário de Estado ou de uma secretária de Estado dos Assuntos Europeus é muito diverso, porque temos um lado internacional, que é uma componente muito significativa do nosso trabalho, e isso implica todo o que seja representar o Estado, representar Portugal em reuniões junto às instituições europeias, mas não só. Tipicamente, não aconteceu com todos os governos, mas tipicamente o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus também tem as relações bilaterais, não só com as instituições europeias, mas relações bilaterais com os Estados-membros da União Europeia e até com outros Estados dentro da Europa que possam não ser Estados-membros da União Europeia, e por isso temos uma relação próxima com homólogos destes países e assistimos e participamos e transmitimos a visão do governo português e do Estado em várias reuniões internacionais. Isto do ponto de vista do nosso trabalho fora de Portugal. Dentro de Portugal é um trabalho também muito diverso, em que a prioridade é, enfim, ter o escrutínio da Assembleia da República sobre o que fazemos. Aliás, esta semana ainda estive 2 vezes no Parlamento para explicar a política, enfim, a visão do governo português sobre o que é a política, o que deve ser uma política para a União Europeia e depois tem todo o aspecto de divulgação do que é o trabalho da União Europeia em Portugal e a definição e desenho e promoção de políticas que contribuem para valorizar a nossa posição dentro da União Europeia, como, por exemplo, é o caso das políticas relativas às carreiras europeias, às bolsas para certas instituições de ensino a nível europeu e, enfim, é este, sinteticamente, o trabalho de um secretário de Estado dos Assuntos Europeus. O principal desafio para uma pessoa... na realidade, do ponto de vista pessoal, o principal desafio é que isto implica muitas viagens e naturalmente que acabamos por ter, enfim, é um peso um bocadinho, já bastante significativo às vezes para a nossa família e para os amigos, mas enfim, que fazemos com gosto porque o trabalho de facto é muito interessante. E é muito interessante porque
não só porque é de facto um trabalho de representação de Portugal, em que nós temos, mostramos ao mundo, e neste caso mostramos à Europa, qual é a visão do governo português em várias políticas, e também por isso é um trabalho muito transversal. Aqui na Secretaria de Estado há temas específicos que somos nós que tratamos, mas temos que ter uma visão global sobre todas as políticas do governo para, quando somos questionados, seja no âmbito de relações e conversas bilaterais, seja no âmbito das nossas relações com as instituições europeias. Por isso é um trabalho muito transversal e que toca a todas as áreas da política governativa. Muito obrigada e permita que lhe diga, nota-se o entusiasmo com que fala das suas funções, não é? Quase paixão é como que fala. E o que é que destacaria mais? O que é que mais apaixona nestas funções? Olha, é um bocadinho difícil dizer, eu estava há bocado a pensar, assim, precisamente porque estava a pensar nesta gravação que íamos fazer, e estava a pensar, e tenho tido ao longo destes meses que já tenho desta função, o que é que eu gosto mais, e é um bocadinho difícil dizer, mas eu acho que há dois aspectos desta função que são muito interessantes. O primeiro é quando, no âmbito de uma relação internacional ou de uma relação bilateral com um Estado-membro, conseguimos convencer, enfim, seja as instituições, seja os restantes Estados-membros, para uma posição específica de Portugal. E aqui é muito engraçado porque o nosso país, que é um país também médio, não é? No quadro da Europa, consegue, pelas suas características, que não têm a ver com governos específicos, mas tem a ver com as nossas características já de há muitos anos de capacidade de abertura ao mundo, em particular, conseguimos criar pontes, muitas vezes, entre posições diferentes e conseguimos consensos onde às vezes outros Estados têm mais dificuldade. Somos um país que é muito bem visto nas instituições e nos restantes Estados-membros. E atualmente, isto sempre foi verdade, atualmente é especialmente verdade também porque nós estamos numa posição em que temos uma situação macroeconómica e financeira muito estável, até muito mais estável do que outros países, e temos posições em geral do ponto de vista até de geopolítica muito moderadas e que são capazes de construir pontes. E por isso eu acho que esse lado é muito interessante porque de facto somos, apesar da nossa dimensão não ser muito grande, somos um país com quem os outros querem falar, esse aspecto é muito interessante. E por outro lado, do ponto de vista nacional, eu confesso que é sempre uma coisa que eu gosto imenso de fazer, isto vem dos meus anos todos em que fui professora, é quando tenho oportunidade, seja porque a convite da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu ou de uma faculdade, uma universidade, gosto muito da oportunidade de falar com os mais jovens. Tenho tido também o privilégio, devo dizer, de ir, não tantas vezes quanto desejaria, mas de irem a alguns conselhos, a convite de presidentes de Câmara, etc., falar sobre, em geral sobre política, mas também um bocadinho sobre os temas europeus, e esse lado de divulgação desta função também é muito interessante, porque na realidade os assuntos europeus tocam a todos e em todas as regiões do nosso país, não é? Até pela forma como a construção europeia se foi fazendo, muito também baseada nas questões das regiões. E, portanto, esses dois aspectos eu diria que são os talvez mais interessantes para mim. Eu pegava precisamente nessa noção de proximidade, claramente me parece ter, e pegava também numa outra dimensão da sua vida e da sua carreira, que é a dimensão de docente, não é? que vi aqui também na sua biografia, para fazer aqui a ponte para uma outra, aquilo que eu considero ser, e que já foi patente em várias áreas, a preocupação deste governo e também do governo anterior em aumentar a participação portuguesa a nível de funcionários nas instituições europeias, nomeadamente os mais jovens. E, portanto, nós temos acompanhado as várias estratégias de promoção destas carreiras europeias junto dos mais jovens. O que é que diria a um jovem para o convencer, digamos, a participar neste processo através do trabalho fazer uma carreira numa instituição europeia? Eu começaria por dizer que para Portugal é muito relevante e importante que seja possível ter funcionários e ter pessoas e estagiários e todo o nível de participação de portugueses nas instituições europeias. Não porque se espere,
que não é o caso, que façam algum favor ao país, não é esse o ponto. A questão da importância da participação de Portugal é também uma questão que é muito relevante para a definição das próprias políticas europeias, porque para as políticas europeias serem o mais diversas possível, que sejam mais adaptadas às necessidades dos Estados-membros, é fundamental haver pessoas de todos os Estados-membros para que elas sejam de facto adequadas às necessidades. E por isso para nós é especialmente importante que existam portugueses nas instituições. Isso implica um esforço por parte, é sobretudo um esforço das pessoas que individualmente podem, se acharem que é interessante, e eu vivi muitos anos no estrangeiro e posso dizer que acho que uma carreira internacional é sempre muito interessante. Em primeira parte, a responsabilidade é dos próprios, porque tem que ter interesse. Uma carreira internacional exige interesse porque implica sair um bocadinho da nossa zona de conforto, não é? Aliás, para não dizer às vezes bastante. E, portanto, é uma grande responsabilidade e tem que ser uma responsabilidade assumida. Por outro lado, naturalmente que ao Governo interessa ter mais pessoas nas instituições europeias, porque também é verdade que os primeiros funcionários portugueses nas instituições, que já começou, enfim, como sabe, a partir de 86, a verdade é que muitos se começaram a reformar e, portanto, nós começamos a precisar de novas pessoas para substituir aqueles funcionários iniciais. E por isso o Governo tem apostado, isto não é uma parte destas medidas não são novidade, mas temos apostado em melhorar a nossa participação através, eu diria, de 3 grandes projetos. O primeiro é fazer uma formação, temos tido projetos pilotos de formação em certas áreas para concursos de carreira, nas carreiras, portanto, nas instituições europeias. Temos tido, mas isso já é um projeto que já vem de há muito tempo, que é uma divulgação nacional das carreiras internacionais e, em particular, europeias, que é feito pelo Centro de Estudos Jacques Delors, que está sediado aqui também nesta Casa dos Estudos Europeus, e depois temos outros 2 aspectos. Um que é apoiar as entidades, enfim, da administração pública que permitem aos seus funcionários serem peritos nacionais destacados nas instituições. Isto, na nossa perspectiva, também é muito importante porque os peritos nacionais destacados são funcionários da administração pública que vão para as instituições europeias e têm uma dupla qualidade. Na realidade, conseguem, lá está, dão aquela diversidade na formulação de políticas, não é? Dão este cunho português à formulação de políticas e aprendem também. E depois, quando regressam, já têm uma visão diferente do que é a União Europeia, já entendem melhor o seu funcionamento e isso é um contributo valioso para o sítio de onde são destacados. E, por fim, o que o Ministério aqui também faz tem bolsas específicas para algumas instituições, na realidade são 2, que é o Colégio da Europa e o Instituto Universitário Europeu em Florença, que são 2 instituições são grandes escolas que ajudam e que têm, no fundo, pela formação que oferecem também, têm contribuído com muitos funcionários para as instituições. E por isso são estas 3 áreas, fundamentalmente assim em grandes linhas, onde nós trabalhamos para fomentar as carreiras europeias, sendo nos 2 últimos casos, nos peritos nacionais destacados e no caso das bolsas, este Governo, no orçamento agora para 2025, aumentou em 50% o financiamento para estes 2 projetos, precisamente numa estratégia para tentar reforçar estas 2 áreas da política. Muito obrigada. Mas ainda pegando na atratividade da carreira para os jovens, que eu acho que é evidente de uma forma geral, mas a sensação que eu às vezes tenho, mesmo em conversa com os meus jovens alunos, é que a vontade está lá, eles gostavam muito, sentem-se muito atraídos pela carreira,
mas muitas vezes têm a sensação que é impossível, que é algo quase inatingível de conseguir, porque é muito difícil, porque os testes são difíceis, ou seja, têm pouca, não diria pouca confiança em si próprios, mas acham que de alguma forma é um desígnio muito difícil de atingir. Como é que se desmistifica essa ideia? Eu diria que todos os trabalhos são exigentes e uma carreira, e em especial com este interesse, terá sempre muitos candidatos e, portanto, naturalmente que existe um grau de exigência que é bastante significativo. Dizendo isto, não é de todo impossível e o que é importante mesmo é a preparação. É preciso entender qual é o estilo de preparação que é necessário para ingressar nestas carreiras, isso é fundamental. E por isso existem cursos que ajudam a fazer isso, que ajudam a compreender como é que se prepara para estes concursos de entrada na carreira europeia, mas eu diria que não é de todo impossível. É preciso muito esforço, às vezes também é preciso um bocadinho de sorte, mas é como tudo na vida, o que vale a pena exige um certo esforço e vale a pena lutar por isso. Sr. Secretário, uma última pergunta, para mais política e um bocado mais prospectiva, que eu acho que é algo que nos preocupa a todos, por muito europeístas que sejam, e acho que é o nosso caso, claramente. Como é que caracteriza a situação atual da Construção Europeia? Não é? A sensação que temos é que há riscos muito significativos, o contexto global é, eu diria, quase assustador. Que mensagem é que passamos, nomeadamente para os mais jovens? Pois eu percebo e concordo que, de facto, nós vivemos um período com desafios muito, muito grandes. Eu, enquanto jovem estudante, tinha uma sensação completamente diferente, até porque com a queda do Muro de Berlim havia uma esperança renovada na Europa e com a unificação da Alemanha houve uma esperança renovada nesta construção europeia e nas possibilidades de paz muito duradoura e, de facto, hoje em dia estamos numa situação completamente diferente, com uma guerra às portas da Europa que afeta todos os Estados-membros, uma guerra que é feita às vezes até de forma híbrida e com instrumentos pouco convencionais e que já afeta vários Estados-membros da União Europeia e num ambiente económico também muito mais incerto. E por isso eu diria que os grandes desafios são, para além da situação de segurança, que é de facto mais arriscada, temos um grande desafio em termos de prosperidade, porque existe um gap, uma diferença grande no PIB per capita, no fundo, na qualidade de vida entre os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa. É uma diferença que não existia há 20 anos, não acontecia, mas atualmente o PIB per capita entre os Estados Unidos e a Europa tem uma diferença, dependendo de como se faz as contas, entre 25% a 30%, e isso torna-nos também mais vulneráveis do ponto de vista económico. Temos a questão de segurança, que é uma questão altamente complicada e que nos vai exigir mais esforços financeiros também, de investimento. E por fim temos, e isso é visível em vários aspectos do dia-a-dia, temos um mundo que está mais fechado, em que os países, as regiões estão mais fechadas sobre si próprias, e sabendo nós que a construção europeia foi muito feita precisamente no pressuposto que é o contrário, que o mundo se abre mais, que há uma maior interação entre países e regiões, de facto isso apresenta grandes desafios para a União Europeia. Mas eu considero também que existem grandes capacidades dentro da União Europeia e eu começaria por dizer que uma dessas grandes capacidades é talvez a construção que foi feita à volta de valores em particular e especialmente do valor da democracia e do Estado de Direito. Isso dá-nos uma grande força. Também tem fragilidades e em alguns aspectos até está sob ataque, mas isso dá uma grande força ao projeto europeu e uma grande legitimidade, não é? Há uma enorme legitimidade que nós temos de facto o conforto de ter a maioria da população europeia, na maioria dos países, a acreditar que a Europa não só é um sítio bom para viver, mas que é um projeto que vale a pena. Depois temos e o processo de construção europeia é engraçado, porque começou na base de um projeto económico, não é? Que é o mercado que terminou, não terminou, mas enfim, que culminou, digamos, neste mercado interno que nós temos atualmente.
em que nós podemos viajar para qualquer lado, podemos comprar qualquer coisa, nas 4 liberdades, não é? Liberdade de circulação de bens, de pessoas, de serviços, de capitais, e essa liberdade, que muitas vezes essas liberdades que às vezes não são entendidas pelo que são, que é um processo inédito, diria eu, em muitos aspectos. Isso também dá uma grande força, porque nos permite ser mais flexíveis, conseguimos apoiar-nos mais uns aos outros, há uma maior flexibilidade até a nível do mercado de trabalho, em que podemos trabalhar em vários países da União Europeia sem que isso seja sem que não haja grandes dificuldades. E esse mercado interno e estas 4 liberdades dão-nos uma grande força. Agora precisa de ser reforçado, em particular o mercado dos serviços. Na minha ótica, o mercado de serviços precisa de grandes melhorias, precisa de ser muito aprofundado, e o mercado de capitais em particular e no fundo a capacidade de nos financiarmos e de atrair capitais de um lado para o outro e atrairmos as poupanças dos europeus. E por fim temos, e eu acho que isto continua, apesar de haver umas maiores dificuldades, ainda temos uma grande capacidade de abertura ao mundo, e isso vê-se, por exemplo, agora no acordo que foi negociado, embora ainda falte os Estados-membros pronunciarem-se, mas o acordo que foi negociado com o Mercosul, isso denota que existe ainda uma grande capacidade por parte da União Europeia de se abrir ao resto do mundo. E como sabemos, eu da minha formação é de economista e trabalhei muito tempo em mercados financeiros, como sabemos, uma diversificação dos riscos significa que o risco total é menor, e por isso uma maior diversificação das nossas relações com outros Estados também reduz o risco global para a União Europeia. Portanto, eu acho que nós temos grandes capacidades, temos grandes oportunidades, e se soubermos aprofundá-las, se soubermos aprofundar o mercado único, usar a nossa capacidade, que eu acho que é única, de construção de pontos com o resto do mundo e de diversificação e de falar com toda a gente, e se conseguirmos preservar e lutar e defender o Estado de Direito e a democracia, eu acho que estas 3 características ajudam-nos a resolver, ou pelo menos a evitar muitos dos riscos que existem e são de facto muito significativtos. Secretária de Estado, muito obrigada pelo seu contributo, pela mensagem de esperança que nos deixa. Estava a ouvi-la e estava a lembrar-me das palavras do Jean Monnet, não é? De um dos nossos pais fundadores, onde ele dizia que a Europa nasce em crise, vive em crise, mas fortalece, sai sempre mais forte das crises. Eu acho que é verdade também, há muitas crises, nós temos conseguido superá-las com muito melhor do que as pessoas às vezes antecipam, e por isso eu espero que desta vez também seja o caso. Eu espero que sim. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada. Foi mais um episódio do nosso podcast Na Rota da Europa com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Espero que tenham gostado. Eu gostei certamente. Obrigada.